Coeficiente de retroespalhamento, decomposição polarimétrica, coerência interferométrica. Alex, você sabe o que é isso, cara? Cara, não. Sinceramente, não. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast. Eu sou o Jonatas e mais uma vez comigo meu companheiro de casa, Alex. E aí, Alex, cara, é meio estranho essas palavras aqui, né, cara? É meio doido essas sentenças aqui, né? Teve que ter aquela pausa dramática pra entender o que tava acontecendo, né? Mas eu só sei que nada sei, né? Foi perfeita para Difícil. essa introdução. No episódio de hoje a gente vai falar sobre radar, é isso mesmo, pessoal. A gente vai falar sobre radar. E a gente trouxe uma convidada especial que entende do assunto, fez mestrado nisso e agora está fazendo doutorado. Então ela tem propriedade para falar sobre isso. A gente trouxe aqui Juliana Diniz. E aí, Juliana, tudo bem com você? Tudo bem, Jonatas, Alex, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme fazer parte desse podcast que eu já estou acompanhando e eu adoro cada episódio. Valeu, é isso mesmo. A gente precisa de pessoas assim que acompanhem, que divulguem, porque o nosso mercado já é pequenininho e aí quando mais pessoas divulgam a gente consegue chegar para mais pessoas, para mais públicos e é isso que a gente quer, é isso que a gente tá buscando, né, Alex? A gente está buscando alcançar aí as mais diversas áreas do conhecimento da geotecnologia, né? Além do mercado ser um pouco pequeno, é pouco difundido pro público em geral, né? Geralmente as pessoas conhecem muito das outras engenharias, né? Mais famosas, civil, Ex- mecânica, mas a nossa, né? Exatamente. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero falar para você que está ouvindo a gente, se você não segue ainda, né, a gente nas nossas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter. O Twitter é mais ou menos, né, Alex? Mas a gente está mais presente no Instagram e no Facebook. Toda semana a gente traz uma pessoa diferente, um papo novo, com conteúdo novo, conteúdo legal, para você que gosta de geotecnologia, para você que tem curiosidade sobre essa área, vem aqui, acompanha a gente aqui. E aí, Juliana, tudo bem? Me fala aí um pouco de você, quem que você é, o que você estudou. Tudo bem, Alex. Jonatas, eu sou formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras. E logo no começo, no primeiro período, eu já entrei no estágio no laboratório de geoprocessamento. Então, eu trabalho, estou em contato com imagens de satélite e sensoriamento remoto desde o primeiro período da graduação, foi em 2012. E no laboratório lá em Lavras, a gente trabalhava muito com sensoriamento óptico. Eu resolvi fazer mestrado no INPE, participei do processo seletivo. Não esperava que eu fosse conseguir entrar lá, mas deu tudo certo. E aí, lá eu comecei a trabalhar com radar. O meu orientador é o professor Fábio Furlan, e ele trabalha com radar e me propôs trabalhar com classificação de imagens utilizando dados de radar. E isso foi um desafio enorme, eu fiquei super assustada no começo, né? Não conhecia radar, trabalhava só com óptico antes na graduação. Mas foi muito bom, eu gostei demais, me apaixonei pelo tema e hoje no doutorado eu continuo trabalhando com radar, juntamente com sensores ópticos e agora no doutorado eu vou trabalhar com estimativa de volume de madeira, de eucalipto e pinos. Então vai ser bem diferente do mestrado. Que legal, é interessante porque assim, a grande parte, né, do nosso público que tem acompanhado a gente no nosso podcast é da área florestal, né? A gente tem bastante gente que acompanha a gente, que é engenheiro florestal, que vem dessa área, né, da florestal. Inclusive, né, a grande parte desse público aí foi trazido pelo Denis e pela Kellen, né, que são duas pessoas assim inteligentíssimas que trouxeram muito conteúdo legal pra gente. Se vocês estiverem ouvindo a gente aí, pessoal, Denis, Kellen, muito obrigado. Um abraço para vocês. Mas então conta pra gente assim, né? Isso é sensoriamento remoto, mas tem diferenças entre o sensor óptico e o radar, né? Sim, com certeza. No sensor óptico, a radiação captada pelo sensor ela é proveniente da radiação solar. Então, ele depende do Sol como uma fonte de energia para captar as informações da superfície.
enquanto o radar ele emite a sua própria fonte de radiação. Por isso, é possível obter imagens tanto diurnas quanto noturnas, o que não é possível no sensoriamento óptico, que ele é totalmente dependente da radiação solar. Entendi. Então, assim, existe satélites que ficam tomando dados aí continuamente, 24 horas. Então, se eu precisar de uma faixa, isso aí o horário não vai influenciar na tomada das informações. Não vai influenciar. Inclusive, você pode fazer solicitação, né, para as plataformas, para as empresas, para adquirir imagens específicas. É lógico que isso provavelmente tem um custo, né? As imagens gratuitas, eu não sei te falar qual que é o horário de aquisição do Sentinel, por exemplo. Mas o tempo de revisita deles é de 10 dias, mais ou menos. 12 dias do Sentinel-1, que é de radar. Então, Juliana, fala pra gente sobre quais são os satélites que oferecem o radar, né? Se é só o Sentinel. E aí fala também um pouco, né, se você souber, dos radares que são gratuitos e os pagos também. Sim. Então, Jonatas, o sistema radar ele opera em diferentes bandas que geralmente a gente denomina por letras. Nós temos banda X, C, L, que são as principais orbitais atualmente. Nós temos da banda X os radares TerraSAR X, Tandem X. Da banda C, nós temos o Sentinel-1, que é disponibilizado pela ESA. Ele é gratuito, o único gratuito. O único gratuito é o Sentinel. O único gratuito é o Sentinel. Tá. E nós temos o RadarSat, que é um satélite canadense, também da banda C. E da banda L, nós temos o Alus Pulsar, que é da JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, que é o da banda L. Para vocês entenderem melhor essa questão das diferentes bandas, como que acontece? O radar, devido ao seu comprimento de onda na faixa das micro-ondas, quanto maior o comprimento de onda da radiação eletromagnética, maior vai ser a penetração da radiação nos alvos. Então, geralmente, da banda X são os radares com menores comprimentos de onda em comparação com os radares da banda L. Nesse caso, esses radares X e C, eles estão mais restritos à copa das árvores, por exemplo. Enquanto os da banda L, eles já conseguem ter uma maior penetração, possibilitando observar maior a estrutura do dossel e até o solo. Então, isso permite avaliar muito mais pensando numa floresta, por exemplo, que é a minha área, né? Entendi. Existe a possibilidade agora, né? Existe a possibilidade de se trabalhar com diferentes bandas no mesmo ambiente ou não? Ou você tem que usar uma banda para fazer a captação do dossel, outra banda para fazer a captação da parte de baixo? Existe essa possibilidade de mescla de bandas assim? Sim, para as análises, sim. Eu até vou trabalhar com isso no doutorado. A gente vai utilizar tanto os dados do Sentinel quanto dados do Alus e ver como que eles se comportam. Porque quanto mais informações a gente tem sobre os nossos alvos, melhor para a gente caracterizar e fazer as nossas análises. Então, existe esse sinergismo entre os dados, e tanto entre os dados de radar, quanto radar com dado óptico. Então, esse sinergismo ele tem sido muito estudado e aplicado, porque a gente só tende a ganhar, né? Com mais informações, dados diferentes. Então, isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje. E quais são as utilidades dos radares, né? Você comentou que um pega bastante do céu das árvores, outro consegue penetrar no solo. Na época que a gente estudava, eu e o Jonas, acho que em geomorfologia, a gente trabalhou com eu acho que era um mapa a partir de dados de radar. Então, que ele conseguia penetrar bastante em áreas florestadas, na Mata Atlântica, por exemplo, e ter um perfil do relevo, até para você estudar bacias hidrográficas. Mas qual outra aplicação que tem? Sim, os dados de radares eles são muito utilizados para fazer modelo digital do terreno, mas eles também podem ser utilizados para a classificação do uso e cobertura da terra, que foi o tema do meu mestrado, para modelagem, como eu vou fazer no doutorado agora, de volume, de características biofísicas, biomassa. Eles podem ser utilizados também para análise da água, tem muitos radares sendo utilizados para água.
O meu orientador tem trabalhado bastante na utilização de interferometria, que é uma técnica aplicada para dados SAR, para observação e monitoramento das barragens de rejeito, como no caso de Brumadinho, Mariana, para verificar como que está acontecendo os deslizamentos, se elas estão estáveis ou não. Então, existem diversas aplicações para os dados de radar. E principalmente também porque os dados de radar, eles são menos influenciados pelas condições atmosféricas. Então, quando no sensoriamento óptico a gente tem o empecilho das nuvens, no radar a gente não tem mais. Então, para a Amazônia, por exemplo, que é uma região que tem uma grande cobertura de nuvens durante a maior parte do ano, as regiões tropicais em si, os dados de radar são muito importantes por isso, porque eles permitem o imageamento mesmo com nuvens. Teve até o projeto Radan, né, que é famoso, pelo menos pra gente, né? Sim, é muito famoso. E, assim, qual é uma aplicação que realmente é inútil, assim? Olha, o radar realmente nessa parte aqui é difícil, tipo, não dá para utilizar. Existe alguma As área impossibilidades do próprio sistema, né? Porque ele trabalha numa região do comprimento de onda que impossibilita algumas análises. Isso, né? Exatamente. Vocês têm alguma ideia? Fala assim, ó, não usa o radar porque isso aí não vai dar bom. Nossa, Jonatas e Alex, para falar a verdade, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito, assim. O radar tem sido muito utilizado em diversas áreas, então, e com o avanço das técnicas e das aplicações, eu acho que vai ser difícil, assim. Lógico que, dependendo do seu objetivo, vai ser muito mais prático você optar por utilizar dados ópticos. Talvez fazer índice de vegetação, talvez o radar não consiga fazer, né? Ele tem os próprios índices. Ele tem alguns índices, ele tem alguns índices que ele ajuda a realçar alguns atributos de vegetação. Mas aí já vai estar relacionado ao mecanismo de espalhamento da vegetação, que é o que o radar ele capta muito relacionado à estrutura da floresta, por exemplo. Enquanto o óptico ele já está mais relacionado com os atributos biofísicos e químicos. Né, relacionada à clorofila, por exemplo, que vai dar um indício da biomassa daquele local, né? Enquanto o radar ele já está mais relacionado com as estruturas mesmo. Então, ele pode ter um retroespalhamento volumétrico, que está relacionado ao volume, né? Que é relacionado às florestas, mais alto para áreas de floresta. A coerência interferométrica mesmo, que a gente vai falar depois. Quando a coerência é baixa, indica que eu tenho maiores valores de biomassa. Então, ele tem os outros atributos que a gente pode fazer essas inferências sobre a qualidade da vegetação e tudo mais. Acho que essa deve ser a principal dificuldade, né? Porque trabalhar com imagem é intuitivo, né? Você está vendo uma imagem, é uma foto. Agora, trabalhar com radar, dado de radar, eu não consigo visualizar, é difícil isso. Vocês já viram uma imagem de radar, assim, sem ter sido processada? Sem tratamento? Parece aquelas TVs, não parece? Exatamente. É que os mais novos não vão entender isso. Aquela TV que tem o sinal de... A TV quando fica chiando, né? Parece que fica chiando. Eu explicava pra minha mãe que eu tava trabalhando com uma imagem dessa forma. Eu falava assim, mãe, parece uma TV chiando. Porque não tem outra explicação. Quando eu abri a imagem no meu computador pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Eu me meti? Eu estou no INPE, mas... Meu Deus. Foi exatamente isso. E depois a gente vai vendo que não tem tanto mistério, sabe? É uma receitinha de bolo que você vai seguindo e aí na hora, quando vê... Sua imagem tá lá, você já consegue achar um rio. É igual as composições das bandas do sensor óptico, né? Quando você pega o RG e o B, você não vê vermelho, né, azul lá, né? Sim. Você vê o cinza. Você vê os níveis digitais lá. Quando você faz a composição, vira a mágica do sensoramento remoto, né? Então acredito que também deve ser a mesma coisa aí seguindo o princípio do radar. Mas uma pergunta, fazendo aí, né? Porque assim, a gente tem que fazer comparação, não tem jeito, né? A gente está trabalhando com sensoramento, a gente está falando sobre sensoramento remoto e a gente tem dois produtos, né? Que são o produto do óptico e o produto do radar. O produto do sistema óptico, ele tem lá as resoluções, né? Resolução espacial, resolução temporal, resolução radiométrica, e, né?
O radar, ele tem, né? Ele segue esse mesmo parâmetro ou tem algum parâmetro que Sim. define a qualidade da cena? Você falou da questão temporal, né? Então acredito que também deva ter algo nesse tipo. Fala pra gente, Juliana, sobre isso. Então, as resoluções seguem o mesmo princípio. A resolução espectral, no caso, são a banda que o radar vai estar utilizando. Então, isso vai variar de acordo com o comprimento de onda, igual eu expliquei anteriormente, né? E a resolução temporal, no caso do Sentinel-1, ela é de 12 dias. E, por fim, a resolução espacial, que do radar também a gente consegue ver. Todas essas informações a gente tem nas características do sensor. Então, tudo isso está disponível nas plataformas, onde você for baixar. Do Sentinel, a gente pode baixar pelo site da ESA, do Copérnicos, e é tudo super detalhado, sabe? Qual que é a banda, qual que é o comprimento de onda utilizado, né? Então, é tudo muito fácil da gente encontrar essas informações e observar qual satélite vai ser melhor para a sua aplicação, né? Tirando o fato do custo, porque os outros têm um custo bastante elevado, né? E uma outra informação que é muito importante a gente observar quando a gente vai utilizar dados de radar são as polarizações. Porque os sistemas de radar, como a gente está trabalhando com radiação e ele vai emitir a sua própria radiação, a radiação ela é formada pelas ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas, elas podem ter a polarização horizontal ou vertical. E aí, o satélite, quando ele é produzido, ele já define se o satélite ele vai emitir radiação na polarização horizontal, ou na vertical, ou nas duas. E aí a gente tem os satélites que eles emitem na horizontal e recebem na horizontal, que a gente chama de polarização HH, emitem na vertical e recebem na horizontal, VH, emitem na horizontal e recebem na horizontal, que é o HH, e emitem na vertical e recebem na vertical, VV. Falei tudo certinho, gente? Falou, eu acompanhei aqui na sua dissertação. HH, VV. Se eu não me recordo, você pode me corrigir se eu estiver bem errado, mas é que imagem radar não é coletado por sensor câmera, né? É coletado por antena, né, de rádio, não é? Isso. Tem nada a ver com câmera. Uma curiosidade. Antes, a gente tinha o radar de abertura real, que foi os primeiros. E aí, a resolução do sistema dependia do comprimento da antena. Caraca, isso me lembrou... Cara, é verdade. Cara, o tamanho da antena. O tamanho, exatamente. Ah, nossa. Só desculpa, que é que assim, eu tive um momento nostálgico agora que eu lembrei exatamente da aula em que, eu não lembro que professor, mas ele mostrou o tamanho da antena e ele falou... ele falava exatamente isso, que tinha a questão física, que era, ele emitia aquilo e ele recebia aquilo, né? Sim, e aí chegou um ponto que a gente precisava de ter resoluções melhores e ficava inviável fazer uma antena gigantesca, né? Então, eles desenvolveram o sistema SAR, que é o radar de abertura sintética. E eles vão sintetizando, eles simulam uma antena de tamanho muito maior, sem precisar ter uma antena enorme. Nossa, isso possibilitou melhorar a resolução. Muito legal. Essa técnica ela é usada para estudo cosmológico também, né? Que na verdade você põe duas antenas em uma distância uma da outra e finge que aquela é a abertura da antena. Você tem duas delas coletando e a distância entre elas a simulação da abertura da antena, né? Sim. É muito interessante, né? E aí, não, é demais, é muito incrível, né? Só de você saber que você coleta uma imagem através de uma antena, você já dá uma bugada, né? Uma antena de rádio. Verdade. E lá na sua dissertação você coloca assim, né? O SAR ele opera em geometria divisada lateral, onde a direção de iluminação é perpendicular à linha de voo. Então assim, e aí você explica da polarização. Oi? HV, não sei. Aí você explica da polarização, né? Então, assim, tenta colocar assim Tenta ilustrar pra gente aí em palavras como que funciona esse satélite que já nem é mais, a gente já sabe que já não é mais foto, que é uma antena. Como que ele faz isso? E aí
e as polarizações que você já explicou, mas como é que ele funciona aí, né, nessa... Tenta ilustrar pra gente aí, pro pessoal que tá ouvindo Então, também. o radar, ele emite o pulso e a gente chama de pulso. Ele emite o pulso e ele recebe o eco. Então, tem que ser divisada lateral para dar o tempo de retorno do pulso pelo eco. É mais ou menos isso, assim, é meio difícil de explicar só com palavras, igual você falou. É como se ele jogasse uma bola de tênis, a bola tem que bater na parede, então ele tem que pegar ela lá na frente, né? Ele joga e lá na frente depois ele pega. Isso, exatamente. E aí todos os cálculos para o coeficiente de retroespalhamento, tudo isso é baseado nesse sisteminha, que é geométrico mesmo, né? Então, é muito interessante. E as polarizações, igual eu falei, não são todos os sistemas, os satélites que têm todas as polarizações. Existem os full polarimétricos, que têm todas as polarizações, que eles emitem e recebem tanto na horizontal quanto na vertical. E existem os dual e single, né? Quando eles, vamos supor, emite na horizontal, recebe na horizontal ou na vertical. No caso, o Sentinel, ele é dual. Ele é HV e VV. Então, ele tem o sistema que emite na horizontal, recebe na vertical e vertical. Isso tudo vai influenciar no que a gente vai conseguir extrair de informação do satélite, dos dados, na verdade, né? Porque quando a gente tem todas as polarizações, a gente consegue fazer vários cálculos, extrair diversas decomposições polarimétricas. Isso tudo vai facilitar na hora da gente interpretar os resultados, obter informações dual. Enquanto que dados dual, eles já são mais limitados. A gente não consegue, como está faltando uma polarização aí, a gente não consegue fazer todos os cálculos. Por isso que na minha dissertação, a gente utilizou apenas a decomposição H-alfa, que é uma decomposição de Claude-Pottier, que ela obtém os atributos de entropia e ângulo alfa. Porque, como falta uma polarização, a gente não consegue fazer essa decomposição completa, nem as outras decomposições. Porque as decomposições são uma forma da gente interpretar melhor a imagem e ela permite que o elemento da superfície seja associado ao mecanismo físico. Isso faz com que a gente entenda como que são os nossos alvos. Por exemplo, os mecanismos de espalhamento, ele pode ser superficial, como ocorre mais ou menos com a água. A radiação, ela vem, bate na água e é espalhada na direção oposta. Ele pode ser double bounce, geralmente o double bounce ocorre em áreas urbanas. A radiação, ela bate no solo, rebate num prédio, por exemplo, e retorna para o sensor. Então, a gente fala que ela teve uma dupla rebatida. Aí é um mecanismo característico de áreas urbanas. E a gente tem o espalhamento volumétrico, que ele já é relacionado às áreas de floresta, que a radiação sofre múltiplos espalhamentos no dossel, por exemplo, que ela vai interagir com os galhos e sofrer vários espalhamentos até retornar para o sensor. Tudo isso a gente consegue visualizar com maior facilidade quando a gente faz as decomposições. E aí a gente tem as decomposições específicas que tem os mecanismos, decomposição volumétrica, espalhamento volumétrico da boval superficial. E a gente tem também essas de Claude-Pottier, que é relacionada à entropia e o ângulo alfa. E tudo isso é relacionado à propriedade física, né, aos mecanismos de espalhamento. Então, rapidinho, só para não ficar sem vocês entenderem o conceito, a entropia, ela mede o grau de aleatoriedade dos mecanismos e ela varia de 0 a 1. Por exemplo, se a entropia for próxima de 0, quer dizer que eu tenho um mecanismo de espalhamento dominante. Então, na minha região, aconteceu o superficial predominante, por exemplo. Se ela for próxima de 1, eu não tenho mecanismo predominante. Então, está acontecendo vários tipos de espalhamento naquela região. Aí você tem o caos, né? Entropia 1 é o caos. Sim. E o ângulo alfa, ele está relacionado ao tipo de mecanismo de espalhamento e varia de 0 a 90 graus. Se for próximo a 0, por exemplo, ele está relacionado ao mecanismo superficial. 45 graus, volumétrico. E 90 graus da Bauhaus. Então, tudo isso vai facilitar para a gente ou para o algoritmo diferenciar na hora que a gente for fazer alguma determinada análise. São atributos que a gente pode utilizar, tanto individualmente quanto em conjunto,
para fazer uma estimativa de volume ou uma classificação do uso e cobertura da terra, né? Então, foi mais ou menos isso que eu fiz na minha dissertação, né? A gente definiu vários atributos e definiu cenários. Para cada cenário foi correspondente a um atributo e depois a gente analisou eles em conjunto para ver qual seria a melhor situação utilizando dados do Sentinel-1 para fazer mapeamento do uso e cobertura da terra. E aí... Você mapeou uma região da Amazônia, né? Sim, foi em Rondônia, uma região super antropizada. Foi... com atuação humana lá, então estava tendo Sim, devastação. Nossa, muito. Assim, eu falo que eu fui lá, a gente fez campo, né? Eu fui lá conhecer a região e eu falo que eu não conhecia a floresta. Porque tá super antropizado, super desmatado, fragmentação ao extremo, sabe? A gente vê fragmentos, então eu não cheguei a ver floresta mesmo, sabe? Aquela floresta primária preservada, eu não vi. E eu falo, nossa, a gente ficou assustado, né? Super, deve ter ficado mesmo. Sim, muito fogo, muita queimada durante o campo, sabe? Mas foi uma experiência muito boa. E é importante o campo porque a gente observou com os dados do Sentinel, né? Ele é banda C. E aí estava ocorrendo muita confusão quando eu ia fazer a minha classificação entre pastagem e floresta. E eu ficava assim, gente, mas como assim, né? No ótico isso não acontece. Mas com radar isso pode acontecer. Por ser banda C, ele está restrito à copa. E lá, as áreas de pastagem, elas apresentam muitos resíduos. Muitas palmeiras, muitos arbustos, muitas árvores cortadas que ficam lá espalhadas. Então, tudo isso influencia a resposta do radar. Então, por isso ele estava confundindo bastante. Aí, a estratégia que a gente utilizou para melhorar a classificação e diminuir essa confusão foi fazer uma estratificação do meu processo classificatório. E aí, numa primeira etapa, a gente classificou agricultura, pastagem e floresta. E numa segunda etapa, a gente estratificou a classe floresta em floresta primária, secundária, floresta primária, floresta degradada e as sucessões. Que aí tem sucessão avançada, intermediária e inicial. E aí essa foi o diferencial, porque quando eu tentava classificar todas as minhas classes juntas, eu consegui uma acurácia de mais ou menos 60% usando o radar. E aí, usando o ótico, você chega a quase 80, 90. Mas aí, com essas... discrepante assim, não ficou tão discrepante. Mas quando pior, né? Quando a gente optou por essa estratégia de diferenciar, e aí o nosso mapa final com radar chegou a ter uma acurácia de 82%. Puxa, então, que diferença. Você consegue, mas assim, utilizando todos esses atributos que a gente consegue extrair dos dados de radar, né? Uma observação que esses atributos a gente só consegue extrair se forem dados single look complex. Eu não sei se vocês pesquisando viram sobre isso, que a gente tem disponível para baixar, por exemplo, os dados single look e os dados in ground. Os dados in ground range, eles já estão pré-processados, eles já vêm com algumas etapas de pré-processamento. E aí, a gente já vê a imagem mais bonitinha quando você visualiza no software, né? Já a single look não, é a TV chiano mesmo. Você não consegue ver nada. Mas essa imagem single look, ela apresenta as informações de fase e quadratura. E é a partir dessas informações que a gente consegue fazer esses cálculos. Então, o dado in ground, você não consegue calcular a decomposição, você não consegue calcular a coerência. E esses dados você baixa lá no site da ESA, lá. Sim. Isso aí já tá tudo pronto lá para você baixar, tanto os dados pré-processados quanto os dados brutos. Sim, exatamente. Você escolhe, lá tem as opções, você escolhe qual formato de dado você quer. E aí a gente faz vários processamentos como aplicação de multilooking, que é uma técnica aplicada para reduzir um ruído que chama ruído speckle, que é um ruído inerente dos dados de radar.
é como se... A gente fala muito de efeito sal e pimenta na classificação pixel a pixel. É como se o speckle fosse isso, que a sua imagem fica toda pontilhadinha, cheia de ruído mesmo, né? E aí você precisa aplicar diversas técnicas para melhorar a sua imagem em relação a isso. E aí a gente aplica o multilooking e também aplica filtros. E aí a gente testa diferentes filtros, vê qual que é o melhor para a sua aplicação. Então, assim, só antes, assim, a gente já entrou, né, no seu mestrado, a gente já pulou para as aplicações. Então, assim, da parte de... Eu acho que, assim, teria mais alguma coisa, Juliana, que você preparou sobre o radar, assim, que seria teórico e seria legal você citar para depois a gente começar a bater um papo da sua dissertação, ou a gente pode seguir? Bom, eu acho que a gente foi falando meio junto e eu acho que é basicamente assim, deu pra explicar certinho, bonitinho, assim, lembrar da pra quem questão nunca das nuvens. viu, ter pelo menos uma noção do que é o radar, de como é que ele funciona e tal, acho que foi legal, né? Sim, pensar nos comprimentos de onda, que isso vai influenciar na resposta, as polarizações, tudo isso. O radar, ele é muito teórico, mas não se assustem com a teoria. Exatamente, igual você falou do comprimento de onda, que é super importante para você definir o que você quer mapear ou não, né? Então, se você pega a banda C para mapear, sei lá, fazer trabalhar com terreno, talvez não seria a melhor opção, né? Se fazer um modelo digital de terreno com a banda C, talvez... Mas ele tem a coisa boa de ter poucas bandas, né? Fica mais fácil já escolher o que você quer. O difícil deve ser você integrar várias bandas para conseguir montar um mosaico ali. Não, legal. Agora sim, Juliana, então, você já contou grande parte do seu estudo, mas, assim, como é que foi o início, assim? Conta pra gente o início do seu estudo, a área de estudo que você escolheu e por que o Sentinel e, enfim, vamos dar esse contexto pro pessoal e aí a gente vai seguindo aí certinho, porque pessoal, o pessoal que tá ouvindo a gente, a sua dissertação ela tá disponível pro pessoal ler e tal? Sim, ela tá disponível no site do INPE mesmo, e se vocês pesquisarem pelo meu nome e avaliação do Sentinel para mapeamento do uso e cobertura da Terra, eu acho que vocês vão encontrar. Sério, pessoal, leiam que tá bem fácil de entender. Ela explica, faz uma revisão bibliográfica muito legal sobre o radar e depois ela começa explicando, falando sobre a aplicação dela, que foi bem legal. Então, beleza, então tá lá pra fazer a revisão. Mas aí, então dá um overview pra gente aí. E é legal, pessoal, olhar, porque aí tem as imagens, né? E aí vai facilitar muito o entendimento. Tem um contexto, é verdade. Para vocês visualizarem como que é essa questão da penetração das ondas na floresta, por exemplo. Isso é muito legal. Mas então, como que foi, Jonathan? Eu passei no INPE e aí eu não sabia com o que eu ia trabalhar, né? Aí o Fábio, eu já sabia mais ou menos que ele trabalhava com radar e ele já tinha um projeto quando eu errei. Até porque o mestrado são 2 anos, né? Muito rápido. E aí ele me falou que é gratuito. A maioria das estações estão com pouca verba de crimes de radar para indiciável. Seria. Aí, então, vamos radar ia ter um trabalho de uma banda da Inglaterra em Rondônia. E aí nós fizemos uma pia. E aí fomos fazer campo em 2017, que era o meu primeiro ano do mestrado. Foi ótimo, uma experiência incrível. Eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer campo antes, né? E é essencial a gente ver como que é importante a gente fazer campo quando a gente trabalha com sensoriamento remoto, né? Abrindo um parênteses, é muito importante. É por isso que a gente consegue ver, nossa, tá acontecendo isso com o meu classificador? Nossa, eu vi que no campo tinha isso, então pode ser por causa desse acontecimento do campo que a minha imagem está tendo essa resposta, né? Só para completar seu parênteses, não sei se o Alex lembra, a gente foi para campo, lembra, Alex? Na aula de sensoriamento remoto com a Maria de Lourdes. A gente foi para campo. Fazer um planejamento. A gente pegou o ônibus lá, fomos lá pro campo, viu o que era mato, o que era área urbana e tal. É super importante mesmo, eu concordo. E foi basicamente isso, né? Como ia ser classificação do uso e cobertura da terra, a gente coletou pontos das diferentes classes. No máximo que a gente conseguiu pegar ali na região de Ariquemes, nós ficamos uma semana só.
Quanto mais tempo você fica em campo, maior o custo, né? Então, os dados de campo eles são um pouco limitados por isso. E aí eu já comecei a estudar durante as disciplinas tudo sobre radar, tentar entender, tentar aprender o pré-processamento do Sentinel. O Fábio, ele ainda não tinha trabalhado com dados do Sentinel, mas com dados ALOS, então era uma experiência nova pra gente. E foi muito legal, assim, eu fui aprendendo aos pouquinhos até chegar nesse resultado, né? E eu fiquei muito feliz com a minha dissertação em si, eu achei que a gente conseguiu resultados muito satisfatórios. E eu aprendi muito, assim, eu acho que radar, ele tá aí para ser cada vez mais utilizado e cada vez mais acessível. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter mais dados livres, né? Porque dados livres são o mais importante para a gente fazer pesquisa hoje em dia. Sim. Vai ter um lançamento do satélite? Não, eu falo que com o avanço da... Não, vai ter o Sentinel-6 agora, só que ele é mais voltado para áreas marítimas. Mas com o avanço e com cada vez mais programas liberando dados gratuitos, eu acredito que as outras empresas e companhias também vão começar a disponibilizar, sabe? A gente tem, inclusive, dados do ALOS até 2011 disponíveis gratuitamente. Mas aí tem a questão do tempo, né? Que não são recentes e tudo mais. Entendi. E aí, depois que você foi fazer o campo, você coletou lá, né, os dados e tal, aí você voltou. E aí, qual que foi o período que você utilizou? Foi uma cena? Foi um período? Foi um antes, um depois? Foi uma cena. A gente queria uma cena só. Na verdade, a gente usou duas para fazer a coerência interferométrica, que a gente precisa de duas cenas. Para fazer a coerência, que ela é uma medida de correlação entre as duas imagens, né? Então a gente já matou dois tópicos. dois tópicos do começo do podcast, que foi a decomposição polarimétrica, que você já comentou, e a coerência interferométrica, né? Que é o que mesmo? Explica pra gente. A coerência, ela é uma medida do grau de correlação entre duas imagens complexas. Geralmente, a coerência ela é utilizada para avaliar a qualidade do interferograma, que é muito, muito utilizado para fazer os modelos digitais de elevação, modelos digitais do terreno. Eu não me aventurei nessa área, interferometria, já é um pouquinho mais complexo. Eu trabalhei mais com polarimetria, que é o que a gente está conversando. Mas muitos estudos começaram a avaliar a utilização da coerência para mapeamento. E eles observaram que ela tem um grande potencial, e por isso eu falei assim, não, então vamos testar a coerência também na minha dissertação, né? E eu não sei se eu já posso falar do resultado final. A gente observou que ele foi... Eu não entendi. A coerência ela serve para você validar uma cena usando outra? Como é que é? Não. Geralmente, ela vai medir a correlação de uma cena para outra. Então, se houve muita mudança de uma data para outra, a coerência vai dar baixa. Se houve pouca mudança, a coerência vai dar alta, que as cenas foram bem parecidas. E geralmente ela é feita para medir a qualidade do interferograma. Só que aí o pessoal começou a estudar e avaliar ela para aplicação de mapeamento. E eles observaram que, por exemplo, relacionada com floresta, quanto menor a coerência, maior a biomassa da floresta, por exemplo. Porque as folhas, elas não vão ficar iguais de uma cena para outra, né? Tem vento, tem mudança, diferente de áreas como área rochosa, área de solo exposto, que às vezes elas permanecem do mesmo jeito de uma data para outra. E aí essas áreas que permanecem iguais apresentam alta coerência. Entendi. E aí eu observei que esse atributo foi essencial para o meu resultado. Foi o atributo que obteve a maior importância quando a gente fez a classificação. Então, faz toda a diferença trabalhar com dados complexos, né, que permitem a utilização desses atributos e utilizar a coerência. Interessante, legal. Pô, show. E beleza, então aí você pegou lá a cena, pegou duas cenas para fazer essa coerência e tal. E qual o software que você usou para... Eu usei o Snap, que é o software desenvolvido pela ESA para processamento dos dados do Sentinel.
Então... Conta um pouco pra gente como é que funciona esse Snap. É porque eu já usei esse Snap uma vez, mas trabalhar com imagem ótica, né, do Sentinel. Sim, E ele é como se... Mas você conhece outro software de processamento, sim, né? conheço. Ele é um pouco igual ao Envy, eu usei faz muito pouco tempo, eu não lembro como é que era. Você fala assim, o layout dele mesmo, né? O Envy, ele é bem tipo um software de processamento mesmo. Eu acho ele mais fácil de processar do que o Envy. Porque ele é mais simples, assim, as janelinhas são mais tranquilos de você achar. Tem a parte radar, dentro do radar já tem tudo mais ou menos que você vai precisar fazer, separado por polarimetria, por interferometria, a parte dos filtros que você vai aplicar, então já tá tudo assim, meio mastigadinho pra gente. O desafio é saber a ordem dos processamentos. Que a ordem dos processamentos é muito importante quando a gente está trabalhando com radar, porque primeiro a gente precisa tratar o ruído, o speckle. No caso do Sentinel, quando a gente abre a imagem, ela tem tipo uns buracos, uns espaços pretos sem informação entre os bursts. Os bursts são as faixas que o Snap... que o Sentinel imageia, né? Ele é dividido em bursts e em faixas. E aí a gente consegue fazer tipo um subset da imagem a partir dos bursts, e também a gente precisa aplicar uma função que chama deburst, que é para tratar esses espaços em branco que tem nas imagens do Sentinel. Isso no caso do Sentinel especificamente. E aí a gente aplica o multilooking para tratar a questão do ruído speckle, aplica as técnicas de filtragem, pode realizar calibração para obter os coeficientes de retroesparamento, realizar as decomposições. Então, tudo isso dentro do Snap. O Snap, você pode fazer download ou você usa ele online? Não, eu faço... o download do software, né? Isso. Você pode fazer download, é só digitar download Snap ESA. E aí é super fácil, a instalação é super tranquila. Eles têm atualizado sempre. Então... Poxa, que legal, interessante. É muito interessante. Mas acho que ele só trabalha com imagem do Sentinel, né? Ele não trabalha com Landsat, por exemplo. Na verdade, eu acho que... Não sei te falar. Eu sei que ele trabalha com o Sentinel-2 do ótico, mas de radar ele trabalha com halos e com diversos outros. Então, provavelmente ele possa trabalhar com o Sentinel também. Eu acredito que sim. Até porque ele faz várias operações com raster. Não precisa ser necessariamente radar nem o Sentinel-2. Então, provavelmente ele abre... Só tem que observar como que ele faz a importação dessas imagens, porque dependendo do satélite, muda o jeito que você deve importar os dados para o Snap. Entendi. E as classificações, os filtros, você fez todos neles? Não. Eu fiz só a parte do pré-processamento no Snap. Inclusive, é possível rodar o Random Forest dentro do Snap, só que como eu ia aplicar tanto o Random Forest quanto o SVM, e além disso, a gente optou por fazer uma simulação de Monte Carlo para variar as amostras. Eu fiz tudo dentro do R. Depois do pré-processamento, eu migrei para o R e toda a etapa de classificação foi no R. Pô, que show. Nossa, muito legal. O R sem interface, sem nada? Só no RStudio. No RStudio. RStudio? O que é o R? O RStudio ele tem uma interface mais bonitinha, que você consegue ter o prompt de comando ali do lado, ver o que está acontecendo com os seus dados. Não, mas é difícil igual, Caraca, que nerdona, né, meu? Não, eu tive muita ajuda, gente. Eu tive muitos amigos que me ajudaram, principalmente com essa parte de programação, porque não é muito a minha praia. Mas teve os anjos, né, que a gente fala que ajuda nessas horas e aí dá certo. Não, tá certo. Não, porque realmente o R, eu mexi muito. Na verdade, eu nunca mexi, eu só vi algumas vezes assim, porque assim, eu tô tentando entrar nessa área de programação há um tempinho, então assim, eu tô lendo sobre Python e ainda não comecei falar sobre, estudar, né? Mas eu tô vendo sobre Python e tal, daí o pessoal fala muito sobre R, que dá para trabalhar
focado no geoprocessamento e tal. E é um negócio que não, assim, não é fácil não, né? Caraca. Não é, mas é muito legal. Tipo, depois que você vai pegando o jeito, vai ficando mais fácil. Eu tô estudando muito R agora, porque no doutorado eu também vou fazer modelagem toda no R. Mas você tem que... Eu ainda não entendo tanto de programação, preciso estudar mais para ficar mais independente. Porque qualquer coisinha que dava problema, eu ia no meu amigo perguntar. Beleza, então, se ele estiver ouvindo aí, ó... Daniel e o Wesley, né, foram os que mais me ajudaram no R. Valeu aí, ó. Parabéns. Inclusive, eu tô conversando com o Daniel, a gente tá pensando em lançar o ano que vem um mini curso de R para geoprocessamento. A gente ainda não tem muita coisa planejada, mas um pequeno spoiler aí para vocês. Oh, legal. Olha aí, isso ó. É importante, tem que ter. Legal, a gente apoia, com certeza. O podcast tá aberto para vocês divulgarem, viu? Daniel aí pode vir aqui para trocar ideia com a gente depois. O Daniel, ele trabalha com o sensoriamento remoto de análise da água. É muito bacana. Olha, que legal. Vamos ver se ele vem aqui trocar uma ideia com a gente, aí, né? Ó, legal. Convidadíssimo, Daniel. Não, legal. Tomara que ele venha. Pessoal, uma observação do Snap que faz toda a diferença, ele é muito pesado. Não, o processamento de radar dentro do Snap é muito pesado. Então, no meu notebook, por exemplo, que tem 8 GB de memória RAM, os primeiros processamentos é praticamente impossível. Olha só. As imagens são pesadas? As imagens são pesadas e os processamentos também. Ele usa muita memória. E aí eu processava no INPE com um computador de 16 GB de memória. Aí me demorava, mas processava. Então, hoje em dia, o pessoal tem trabalhado muito com as imagens do Sentinel no Google Earth Engine. Que aí é bem mais rápido, na nuvem, só que são imagens em ground. Eu acho que eles ainda não estão processando imagens complexas no formato single, look complex. Então, tem ainda esses empecilhos de capacidade do computador, essas coisas. Entendi, legal. Pô, interessante. Então, você fez o pré-processamento no Snap, depois você foi para o R, aí você fez as classificações, você passou os filtros lá e tal. Depois você fez a validação dos dados, né? Fez a análise dos resultados, que aí a famosa matriz de confusão, você explicou pra gente lá no curso e tal, né? Isso. As estatísticas, o índice CAP, então fala um pouco pra gente dessa parte aí, só rapidinho, só porque a gente tá afunilando, né? A gente tá passando pelo teu estudo, então essa parte de validação eu acho bastante importante. Sim, é importante destacar que na minha dissertação a gente testou 2 algoritmos de classificação, que foram 2 Machine Learning, que foi o SVM, que é o Support Vector Machine, e o Random Forest. E aí toda a etapa de validação a gente fez usando simulação de Monte Carlo, através de 1000 interações. Então, a cada interação, o algoritmo selecionava amostras diferentes para fazer a validação. Isso é extremamente importante, porque pode ser que a minha amostra influencie no meu resultado. E aí, no final, eu utilizei a média dos meus resultados de acurácia para representar os dados. As amostras também foram as amostras que eu coletei em campo, então a gente dividiu 70% das minhas amostras para treinamento e 30% para validação, e aí ele ia interagindo isso e mudando essas amostras ao longo das 1000 interações. E a matriz de confusão a gente fez para entender como que ocorria essa confusão entre as classes, né? Qual classe que estava confundindo mais com qual. A gente observou que as classes de floresta confundem entre si, né? São classes muito parecidas, o radar teve dificuldade para discriminar essas classes, enquanto a agricultura já separou um pouquinho melhor. E teve toda essa questão de dividir em 2 etapas para melhorar o resultado do meu mapeamento. Uma outra coisa importante, como a gente teve vários cenários e diferentes algoritmos de classificação, eu utilizei o teste de McNemar para fazer a comparação desses resultados. Geralmente o pessoal utiliza o teste Z, só que o teste Z ele não é muito recomendado quando a gente tem as mesmas amostras, quando as nossas amostras elas são correlacionadas.
ele não é recomendado. Então, por isso, eu utilizei o teste de McNeman. Na minha dissertação, Só um parênteses, como que ele funciona. é só para deixar registrado. Eu nunca vi uma pesquisa com nomes tão legais assim na minha vida. Tipo, Random Forest, simulação de Monte Carlo, agora mais essa. Tem uns termos bem legais na dissertação. Ai, que legal, Jonas. Mas, chega a ser divertido, né? Tipo, eu imagino você apresentando Na isso num simpósio, né? Tipo, eu tô na minha simulação de Monte Carlo. Pior que o pessoal da área tem de tudo, tá ligado? E é o que é verdade. Essa que é engraçado. Mas você não fez McNeman? Mas eu fiz, então peraí. Mas foi difícil encontrar um teste que me possibilitasse comparar as minhas classificações, sendo que eu estava usando o mesmo conjunto amostral. O teste Z é o teste normal lá? Não, o Z, ele é... Um pressuposto dele é que você utilize amostras independentes. Sim, então, a maioria desses testes é assim, né? Exatamente. Então, foi uma luta eu encontrar um teste que comparasse sem ter esse pressuposto, que eu pudesse utilizar as mesmas amostras. E aí, basicamente, esse teste, ele conta o número de pixels classificados corretamente em uma classificação e também classificados corretamente na outra. Ele monta tipo uma matriz e ele compara correto, 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 incorreto. Ele faz mais ou menos isso e aí a gente calcula esse índice para poder comparar. Porque eu falei assim, eu tenho muitas classificações. Eu tive vários cenários e vários algoritmos. Como que eu vou comparar se eles são iguais ou diferentes, né? Estatisticamente. E aí eu encontrei esse teste. Ele não é muito complicado de fazer, ele é bem simples. Os atributos que você usava, acho que eu recomendo retroespalhamento, outras coisas, mas você usava isso para conseguir definir se era pastagem, se era agricultura, se era floresta degradada. Sim, eu utilizei os coeficientes de retroespalhamento nas polarizações V e VH, que são as do Sentinel. A decomposição polarimétrica de Claude-Pottier H-alfa, né? Igual eu expliquei para vocês, o Sentinel ele é limitado em relação às decomposições. Então, eu tinha os atributos de entropia e ângulo alfa e a coerência interferométrica também nas duas polarizações. Então, foi basicamente esses atributos que eu usei. Se a gente for pensar em comparação com o que a gente consegue obter de dados ópticos, é muito pouco. É isso que eu ia comentar. Parece que é mais simples, né? Você consegue a imagem e tem menos coisa para trabalhar, porque dado óptico tem muita coisa para tentar levar em consideração. Isso no caso do Sentinel, porque ele tem essa limitação das polarizações que impede o cálculo das decomposições. No meu doutorado eu vou trabalhar com halos full polarimétrico, que foi uma parceria com uma empresa, e aí a gente conseguiu as imagens. E aí eu tenho várias decomposições. Aí já era. Fazer. Aí o céu é o limite, né? Exatamente. Tem muita coisa. A matriz de confusão vai ao infinito. Né? A confusão vai ao infinito. A gente tem que limitar um pouco, porque senão é muita coisa. Tem diversas decomposições de diversos autores. Então, eu peguei mais nas mais tradicionais. Mas quando os dados são full, a gente consegue fazer esses cálculos, né? Então, isso é um diferencial enorme. Sim. Vamos ver depois os resultados do doutorado. Sim, com certeza, com certeza. E aí, só para eu quero entrar, né, nesses próximos passos e saber o que você está estudando e tal no doutorado, se você também puder falar, né, às vezes o que você puder divulgar, né? Tá bom. No press release aqui, vamos ver, né, o que a gente consegue da Juliana. Mas você fez uma comparação, né, com o Sentinel 2B, né, ali no final ali dos seus resultados finais, das suas conclusões, você fez essa diferença aí, né, entre o óptico e o radar. E aí, o que você viu de diferença? O que é melhor para quê? Qual foi a tua conclusão? Assim, a gente comparou basicamente os resultados dos valores de acurácia. Então, no meu ponto de vista, foram resultados bastante próximos. Eu estava esperando que tivesse uma diferença maior. Vou falar aqui para vocês alguns números para a gente não ficar muito fora. Como eu dividi em duas fases, comparando os resultados por fase.
Na fase 1, o Random Forest, que foi o algoritmo que obteve o melhor desempenho, teve uma acurácia global de 85,7%. O óptico teve uma acurácia de 90%. Então, mas assim, o radar não foi tão discrepante, né? A gente conseguiu resultados muito bons também com o radar. Na fase 2, que lembrando, eram só as classes de floresta, a gente teve uma acurácia com o Random Forest utilizando o dado SAR de 71,6% e o óptico já foi uma diferença um pouco maior, de 85,4%. Então, para a floresta, a gente observa que o óptico foi um pouco melhor que o radar. Ele conseguiu diferenciar mais as classes. Mas, em geral, os dados de radar foram bem próximos. Então, a gente pode inferir que não tem imagens ópticas. Tá com muita nuvem. Vou fazer um mapeamento com radar que vai me dar um resultado satisfatório. Legal. A resolução temporal acaba sendo menos prejudicada, por exemplo. Às vezes você está querendo... Sim. Porque por mais que o Landsat, por exemplo, ele tem um tempo de revisita de 16 dias. O Sentinel-2, que é óptico, tem um tempo de revisita de 10 dias, quando a gente considera os satélites individualmente, porque o Sentinel são 2 satélites, o 2A e o 2B. E se a gente considerar os dois, o tempo de revisita muda para 5 dias. Mas pode ter nuvem. Então, a gente tem a imagem, mas se a imagem estiver cheia de nuvem, você não vai conseguir visualizar nada. E aí, no radar, a gente consegue, né? Então, ele entra como uma forma de complementar os dados ópticos, né? E utilizar em conjunto. Não é, eu prefiro radar, eu prefiro óptico. Gente, vamos preferir os dois. Porque no fundo... O resultado é o mapa de uso do solo, né? Se você consegue gerar esse mapa de uso do solo por outra técnica, você só acrescenta isso no seu relatório, dizendo, usando técnica tal, mas você vai ter o seu resultado que você precisa, né? Exatamente. E se puder utilizar os dois juntos, melhor ainda. Eu não cheguei a utilizar os dois juntos na dissertação, basicamente por falta de tempo, né? O mestrado é muito corrido. Mas eu tinha muita vontade de realizar uma análise utilizando os dois em conjunto. Eu vou fazer isso no doutorado, utilizar a Sentinel-2 junto com o Sentinel-1 para ver como que vai ser o resultado da minha modelagem. Né? E com certeza um vai agregar o outro, vai pegar os pontos positivos e a gente deve conseguir resultados bem superiores. Legal. E só endossando aí o que você falou, que a gente tem que utilizar tudo que a gente tem, isso é verdade, a gente tem que utilizar mesmo. A gente tem radar, a gente tem as imagens óticas, né, com as bandas e tal, a gente tem que utilizar tudo que a gente tem. Acho que o que você está fazendo é fundamental. E eu até lembrei de um amigo, né, um amigo meu, o Felipe, Felipe Fogler. Você conhece ele? Não. Acho que ele lembra de você, ele tá fazendo uma matéria o Felipe, lógico, conheço. Ele é muito gente boa, é porque agora fugiu. Eu falei, gente, fiquei até com medo, porque eu conversei com ele ontem. E eu falei, caraca. Eu ajudei ele no trabalho de radar, ele é muito legal. Nossa, ele é uma gracinha. Eu trabalhei com ele e tal, e ele tá trabalhando com radar, ele tá fazendo uma matéria de radar. E aí, só pra falar, a gente estava comentando sobre os usos, né? Ele tá usando radar para cana-de-açúcar. Então, assim, nem sei se eu podia falar isso. Desculpa, Felipe, se eu tô divulgando aí. Ele tá fazendo uma pesquisa, é um trabalho e tal, que eu achei louco, assim, eu achei fantástico, né? Então, tem muitos usos mesmo, não é só porque a gente tem um sensoramento remoto que tá bombando, né? As imagens de satélite estão bombando e tal. Sim, drone também, né? Oi? Tá vindo drone também, agora tá vindo sensoramento com drone. Sim, exatamente. E o LiDAR, o radar, então assim, tem muita tecnologia que tá surgindo e eu acho isso muito legal. E então o Felipe... E o pessoal tá usando muito radar para agricultura também, agora. Radar para agricultura. O radar na área agrícola também tá ficando cada vez mais forte. Sim, então assim, eu acho legal, eu acho importantíssimo a gente ter isso. Felipe, se estiver ouvindo a gente, um abraço. Boa sorte aí no seu trabalho. E aí, um outro uso é na parte florestal, né? Que aí é o segundo passo que você tá dando aí, que é o seu doutorado, né, Juliana?
Isso, exatamente. Eu falo que eu voltei para as origens, né? Que eu vim da floresta e agora eu vou trabalhar especificamente com estimativa de volume de madeira. Então, fiquei bem feliz e me desafiei, né? Porque eu estava acostumada com classificação, que é análise de sensoriamento qualitativa, e agora eu vou para quantitativa, que é um pouco mais desafiador. Ah, entendi. Então, assim, ah, como que vai funcionar isso na prática, né? Quais são os dados que você vai utilizar e o que você está pensando aí para os seus próximos passos aí? Então, nós tivemos a sorte de fazer uma parceria com duas empresas, e aí elas disponibilizaram dados do sensor ALUS Pulsar, que é banda L, que apresenta as 4 polarizações, então isso já me dá uma gama de atributos que eu consigo extrair desses dados. Vamos utilizar os dados do Sentinel-1 também, que são gratuitos, e do Sentinel-2, para fazer e testar como que vai funcionar esse sinergismo entre esses 3 tipos de sensores. E nós também já temos os dados de campo do inventário florestal, então é mais entender como que o radar e o óptico vão funcionar para fazer a estimativa de volume de eucalipto e pinos, com florestas plantadas. Ah, então a floresta ela vai estar em pé ainda, né? Não é cortada nos troncos lá. Você vai Não, medir o não, não, volume. é em pé, exatamente. Caraca, e já tem noção, assim, porque você vai ter que. É só o tronco só que vocês fazem o volume, né? Sim, só o tronco, mas aí a gente vai utilizar como treinamento os dados delas, né? E também para validação, e vamos testar esses algoritmos e ver como que eles vão se comportar utilizando machine learning também. Aí eu vou testar, além do Random Forest e do Support Vector Machine, o Gradient Boosting, que é um algoritmo mais recente, que tem sido muito testado, e o Extreme Gradient Boosting, que eu ainda não sei se vai dar certo devido às amostras, né? Eu tenho poucas parcelas na minha área de estudo, mas vamos ver, né? Vamos testar. Ainda não comecei a etapa de modelagem. Eu já fiz toda a etapa de pré-processamento dos dados, dos sensores SAR, no caso, mas a modelagem ainda não. Ainda estou estudando para ver como que entender bastante os algoritmos na parte de regressão, né? Mas eu sei que acontecem, tem mais erros quando a gente trabalha com sensoriamento quantitativo, é mais difícil da gente ter resultados de classificação de 80%, 90% de acerto, mas eu estou esperançosa que utilizando esses diferentes dados eu consiga ter respostas bem boas da estimativa de volume. Puxa, que legal. Pô, interessante, interessantíssimo. Você já tem noção de mais ou menos quando você vai testar isso daí? Sim, eu acredito que ano que vem a gente já tenha alguns resultados, porque assim como na minha dissertação, no doutorado eu também dividi as minhas estimativas em cenários. Então, primeiro a gente vai tentar utilizando dados SAR somente, depois nós vamos integrar os dois sensores SAR entre si, o ALUS e o Sentinel, e depois com os dados óticos. Então, vão ser etapas bem definidas, e aí, cada etapa eu já vou ter os resultados específicos. Isso é muito bom, porque a gente consegue fazer algum artigo, adiantar a dissertação em si, né? Não fica preso esperando todo o processamento dos dados. Poxa, que legal. Assim, ó, assim que tiver algum resultado preliminar que você gostaria de divulgar, pode vir pro podcast, né, para divulgar aqui pra gente bater um papo sobre isso, que é muito interessante, né? Como eu já disse, tem um público grande aí que gosta do nosso conteúdo. Então, assim, o nosso podcast está de portas abertas aí pros seus resultados, tá bom? Tá bom, Jonatas, obrigada. Eu tô adorando participar. E fazer uma dica mais ou menos assim, né? Quando você trabalha com dados de sensor óticos, geralmente ele não consegue chegar no solo, né? Então, quando você vai fazer um MDT com sensor óptico, as coisas o MDT não fica tão bom, né, em região de floresta densa nem nada. E geralmente o pessoal contorna isso fazendo voo LiDAR, só que voo LiDAR é bastante caro e tal.
talvez usar processamento de dados de radar talvez seja uma solução simples e barata, né, que o pessoal pode usar. Tem que Com tentar difundir certeza, o mais isso. pessoal tem. Sim, inclusive, se você tiver sensores com diferentes bandas, por exemplo, um banda X, que é bem na copa das árvores mesmo, e um banda L ou banda P, no caso, você consegue estimar a altura das árvores, né? O Fábio, meu orientador, ele fez isso no doutorado dele, na tese de doutorado dele, eles fizeram voos com radar aerotransportado, e aí ele conseguiu estimar a altura das árvores. Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de estimativa de volume, né? Poxa, que legal. Sim, sim. Muito legal, muito legal. Juliana, Juliana, não, Alex, mais alguma pergunta para Juliana? Não, só tentar olhar para o que a gente pode alcançar com outros tipos de sensores, né? Que o radar, pelo menos na cartografia, é o que a gente menos vê, talvez seja um dado interessante para se processar e para se saber como trabalhar com ele. Legal, Juliana, foi um papo incrível, a gente aprendeu bastante. Muito obrigado Com- por você ter aceito esse convite. E aí, gostou? Nossa, adorei, foi ótimo. E a gente aprende explicando, né? Eu falo que a melhor forma de aprender é ensinando, e eu gosto muito disso. Espero que vocês tenham entendido. São conceitos um pouquinho complicados, mas na hora que a gente começa a trabalhar, eles se tornam mais simples. Não, com certeza a explicação foi muito boa, apesar da carga, né, enorme de teoria, acho que ficou muito bem explicado, ainda mais para um podcast onde as pessoas estão ouvindo, eu acredito que sim, as pessoas devem ter pelo menos uma noção de como é que o radar funciona. E, Juliana, então fala pra gente, né, as suas redes sociais, você tem um projeto, né, que é o Radar Gel, explica pra gente aí, fala pro pessoal onde que eles Sim, conseguem te encontrar. verdade. Eu comecei, tem um pouco mais de. Deve ter uns 2 meses. Eu comecei um projeto de divulgação científica voltado para sensoriamento remoto, radar, geoprocessamento. E se chama Radar Gel, que é uma página no Instagram. @radar.gel, pessoal. Então, quem quiser, segue lá. Eu tento trazer esses conceitos teóricos que são um pouco complicados de uma forma mais fácil para todo mundo entender e saber como que eu faço para baixar uma imagem, o que é que eu preciso observar nessa imagem. E está começando ainda, então tem muita coisa para vir de radar, tanto de radar quanto ótica. Então, os minicursos, né? A gente já fez um minicurso de classificação que o Jonatas participou. E ano que vem nós estamos planejando um minicurso de R. E também, se Deus quiser, um de radar, né? Quem sabe? Com certeza, vai ser legal pra caramba. Eu acho que é válido vocês pensarem nisso também. Tá lá, radar.gel, tem quase 370 seguidores, tá bombando lá. Parabéns, parabéns. E é um baita de um Instagram super bem feito. Eu acho que vale a pena a visita lá. Sigam ela no Instagram, é bem legal. E olha, assim que você tiver, né, novas informações, quiser divulgar um conteúdo, aqui o nosso podcast é aberto, né, para todo tipo de divulgação científica. Seja muito bem-vinda aí, as portas estão sempre abertas. Beleza, Juliana? Muito obrigada, Jonatas, Alex. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz. Estou lisonjeada de ter sido convidada. É uma experiência muito boa. Foi a minha primeira vez participando de um podcast. E eu espero que nós tenhamos outros encontros mesmo. Assim que tiver outros dados, outras informações, eu entre em contato com vocês e acompanhem, pessoal. O podcast é muito bacana, é muito legal. E o Jonathan já me contou, vem coisa muito bacana pela frente nos próximos episódios. Então Sim. fiquem ligados. Sim, é isso aí. Juliana, valeu mais uma vez. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Alex, pela sua parceria. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o Papo sobre Geotecnologia, pessoal. Até a próxima, valeu. Tchau, tchau.